Paz, graça e bem, irmãos. A todos, Deus abençoe. Estamos muito felizes de mais um dia estarmos na casa do Senhor para ouvir a sua palavra e alinharmos o nosso coração com aquilo que Deus quer para nós. Uma satisfação ver alguns rostos que não estavam no primeiro domingo, na primeira celebração. Obviamente que nós entendemos que no início do ano as pessoas ainda estão desaceleradas, elas ainda estão entrando no ritmo do ano. Mas, bem-vindos a todos que estão vindo a esta casa de oração pela primeira vez no ano de 2026. Nós estamos no ano da vida. Esse é o ano da vida. Esse é o tema do ano, o ano da vida. Fé para a vida real. Uma fé enraizada, uma vida enraizada. Uma vida onde a seiva da videira verdadeira pode fluir pelas nossas vidas, para que nós possamos levar vida onde estivermos também. Então as mensagens desse ano serão profundamente enraizadas em uma vida cristã autêntica, de acordo com aquilo que Deus prescreve, ordena, determina em sua palavra. Então, a primeira série do ano é a série A Vida Manifesta. Todas as séries e todas as mensagens do ano de 2026 apontarão para o ano da vida, para esta temática, onde a fé cristã ela é identificada com a vida do Espírito, com os frutos do Espírito, com as coisas do Espírito. Então, a vida manifesta não é uma vida escondida, a vida manifesta não é uma vida fingida. A vida manifesta não é uma vida hipócrita. A vida manifesta é a vida de Deus em nós. Então, hoje nós iremos falar sobre o custo da aparência. O custo da aparência. Porque a sua reputação pode estar te matando. É sobre isso que nós falaremos hoje. O custo da aparência. Porque a sua reputação pode estar te matando. Eu começo com a seguinte frase: todo e qualquer avivamento não nasce de um som impecável. Quantos são abençoados pelo Beré Adoração? Digam amém. Você é abençoado pelas canções que cantamos, que os irmãos cantam, pelas canções que ministramos, glória a Deus. Mas não é isso que causa um avivamento. Todo e qualquer avivamento não nasce de um som impecável, mas de um segredo confessado. Você entende isso? Quando a sua verdade feia aparece, você não encontra um juiz com uma sentença, mas um advogado com uma quitação assinada com sangue. Todo avivamento começa de um segredo confessado. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João, capítulo 1. Do verso 5 até o verso 10, e depois vamos seguir para o capítulo 2, os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar comigo aqui na projeção também. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Não vivemos na verdade, mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Capítulo 2, versículos 1 e 2 agora.
Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos pecados, na revista atualizada, propiciação para os pecados, aquele que lida com a ira e resolve o problema da ira judicialmente, juridicamente, não é isso? Então, Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados do mundo todo. Vamos orar neste momento. Pai Santo, que as palavras de nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso Redentor. Não te detenhas nessa noite, ó Senhor, para falar conosco aquilo que vem do Teu trono de glória, e essa verdade nos transformar para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos, amém, amém e amém. Vamos falar então sobre a Hillsong Church. Quantos já ouviram falar da Hillsong? Certo? Hillsong Church, uma das igrejas mais influentes e uma das igrejas mais bem-sucedidas em trabalhos ministeriais diversos, e que se tornou, na verdade, uma marca global. Eles foram os arquitetos de um novo tipo de igreja que todo mundo quis copiar. A Hillsong Church foi a responsável por criar a igreja da parede preta. Eles que criaram isso. A Hillsong Church, nos anos 2000, foi a primeira igreja a ser uma igreja da parede preta, e por causa do nome Church, várias outras igrejas, inclusive aqui no Brasil, começaram a copiar a estética e o modelo estrutural da Hillsong Church. Um dos braços de maior influência dessa igreja era justamente a sua música. Todos nós já cantamos as músicas da Hillsong Church, inclusive uma que cantamos aqui, duas músicas na verdade que cantamos neste culto, foram compostas pela Hillsong. Primeiramente, ó Deus, me sondas, conheces-me. Essa música é da Hillsong. Outra música que cantamos neste culto, que é da Hillsong, é Deus, te dou o meu ser e a minha adoração. Essa música é deles, mas não somente essa. Ó, quão lindo esse nome é da Hillsong. Outra música que é da Hillsong, abraça-me, Senhor, não me deixes ir, eu quero estar. Todas essas músicas são da Hillsong. A Hillsong entrou em todas as igrejas e em todas as vidas das pessoas que tiveram algum contato com a fé. E é da Hillsong também uma das músicas mais tocadas de todos os tempos, que é a música Oceans. Quantos já ouviram a música Oceans? Spirit lead. Eu só sei a versão em português, por incrível que pareça. Guia-me para que em tudo em ti confie. Essa é uma das músicas mais ouvidas de toda a história da humanidade, e é uma música da Hillsong também. No entanto, algo aconteceu. A marca Hillsong se tornou maior do que a igreja Hillsong. Vocês entendem isso? A marca, a empresa, a parte empresarial da igreja se tornou maior do que a parte espiritual da igreja. A parte empresarial de uma igreja, o que por si só já é uma coisa extremamente controversa, se tornou maior do que o trabalho espiritual da igreja. E isso fez com que a Hillsong Church caísse num declínio que talvez nenhuma outra igreja passou antes. E aqui eu quero que você bote a outra foto, que a Hillsong fecha as portas. E ao longo dos últimos 10 anos, a Hillsong vem fechando várias igrejas. Inclusive, essa igreja foi uma das igrejas que começou com o modelo de igrejas em franquias, ou o multi-site, que são vários campos ao longo da cidade. Eles começaram com isso, eles foram os pioneiros com isso. Só que por causa dos escândalos, por causa de colocar a marca Hillsong à frente da espiritualidade real, a igreja começou a fechar. Os escândalos começaram a acontecer, os pastores começaram a cair em desgraça, e as igrejas começaram a fechar. Você tem aqui, por exemplo,
uma manchete que tem se tornado recorrente, que é a Hillsong, a Hillsong perde espaço nos Estados Unidos com a saída de mais uma igreja. As igrejas que estavam debaixo da marca Hillsong começaram a seguir por caminhos independentes. Pode passar. Além disso, nós temos documentários falando a respeito da ascensão e da queda em desgraça da igreja Hillsong. Por quê? Porque começaram a colocar a marca da igreja à frente do seu propósito espiritual. E o que falar de Brian Houston? Brian Houston foi o fundador da Hillsong Church. Ele foi o fundador da igreja e construiu o seu império, que se tornou um império multibilionário, ali em Sydney, na Austrália, mas ele foi engolido pelo peso de segredos. Lembra que os avivamentos começam com segredos confessados? Vocês viram lá no início? Só que quando você guarda os segredos, você não prospera. E foi isso que aconteceu com a liderança dessa igreja. Isso é amplamente documentado, você pode pesquisar na internet. Ele foi engolido por segredos hereditários, o encobrimento de abusos dentro da igreja e toda a sorte de problemas que aconteceu ali. Ele tentou se safar pelo esforço humano para preservar a sua marca a qualquer custo. Obviamente que ninguém pode dizer que Brian Houston é um gestor incompetente. Pelo contrário, ele sabe o que está fazendo. O problema dele não foi um problema gerencial. O problema de Brian Houston foi um problema teológico e pastoral. E por isso caiu em desgraça. Agora, ele não está mais na direção da igreja Hillsong, pelo contrário, ele mudou até de país para fugir das confusões e das fofocas e dos escândalos. Além disso, nós temos outro pastor da Hillsong chamado Carl Lentz. Carl Lentz foi o pastor das celebridades, durante muitos anos conhecido como o pastor de Justin Bieber, talvez a maior celebridade do mundo. E ele foi o pastor de Justin Bieber e o pastor de várias outras celebridades em Nova York, principalmente em Los Angeles, na Califórnia, operando com um orçamento multimilionário, muito bem relacionado e com acesso, porque o pastor, ele tem muita autoridade sobre a vida das pessoas, e o pastor tem que tomar muito cuidado com o que ele faz com essa autoridade. E esse homem era o pastor das estrelas, mas ele caiu. Pode passar para a foto da queda. Desempacotando um escândalo gigante do adultério da mega igreja. Esse foi o destino selado de Carl Lentz. Descobriu-se, depois de um tempo, que Carl Lentz mantinha uma relação adúltera com uma mulher de Nova York, que não era nem uma mulher da igreja, e isso acabou por colocar mais uma vez o nome da igreja em uma manchete de fofoca e desgraça. Enquanto ele brilhava nos holofotes de Manhattan, a sua alma apodrecia em um labirinto de adultério, narcisismo e mentiras. Outras acusações contra ele, que era um pastor muito dominador e narcisista. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus sempre prefere derrubar um império global do que permitir que a sua noiva morra sufocada pela mentira. Você entende isso? Deus sempre vai acabar com o ministério, Deus sempre vai derrubar um império global, se isso significar que a sua noiva será liberta. Deus sempre opera assim. Recentemente tivemos Philip Yancey. Não sei quantos de vocês já ouviram falar de Philip Yancey. Ele foi um dos maiores vendedores de livros devocionais, do tópico devocional. Ele escreveu proficuamente sobre oração e recentemente ele admitiu, aos 75 anos, que estava adulterando há 8 anos. E por isso se desqualificou para o ministério pastoral. Casos assim vão se repetindo várias vezes. Aqui em São Luís tivemos vários. Não é isso? E de vez em quando um pastor está namorando uma mulher que não é a sua esposa. E Deus sempre prefere derrubar o império, sempre prefere derrubar e fechar um ministério, do que permitir que a sua noiva seja vítima da mentira. E é isso que nós iremos
olhar hoje. Nós iremos olhar duas coisas. Primeiramente, o peso da ocultação, a inutilidade da vida dupla. Nós queremos a vida manifesta. Queremos o quê? A missão da igreja, crescer em um relacionamento com Jesus e levar pessoas a um relacionamento com Jesus crescente. Nós temos uma missão: resgatar, equipar, influenciar e inspirar. Isso é a Ponto Bereia. Mas nós não podemos viver uma vida dupla. E muitos cristãos, infelizmente, foram contaminados por uma vida dupla. Caíram num trilho de uma vida dupla. E esse é o problema que nós temos hoje. E depois nós iremos ver a confissão que liberta, a garantia do nosso advogado. Queridos irmãos, então vamos agora para o texto mais uma vez, versículo 5, leia junto comigo. Essa é a mensagem que ouvimos dele. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Cristo quer que nós andemos na luz como Ele andou na luz, até porque não podemos nos esconder dele. Então João não inicia com a nossa necessidade. O Evangelho não é sobre você. O Evangelho, e esse é o problema, inclusive dessas igrejas que eu falei aqui, cultos voltados para o homem, cultos voltados para a necessidade do homem, cultos que na verdade são sessões de massagem no ego, e você é a coisa mais linda que Deus já criou. E temos pregadores hoje que falam para as pessoas que estão ouvindo o sermão: meu lindo, tudo para apelar para uma necessidade da alma caída de ser paparicada. O ímpio quer ser paparicado, o ímpio não quer ser confrontado. Não é natural para o ser humano querer ser confrontado, a gente quer ser paparicado. Então, João inverte essa lógica para dizer que o Evangelho, a vida manifesta, a vida real, a vida de Deus não começa com a nossa necessidade, mas começa com o caráter de Deus. E o que João diz? Deus é luz. Esse é o caráter de Deus, amém? Deus é luz. No original grego, João, o apóstolo, usa uma das maiores negativas no grego, e ele diz assim, quando ele diz Deus é luz, João está dizendo, Deus é aquele em quem não há treva nenhuma, de jeito nenhum existe nele. Dizer que Deus é luz, então, significa que Ele é absolutamente transparente, absolutamente sem segredos. Não existe duplicidade no caráter de Deus. Você nunca vai levar um calote de Deus. É por isso que podemos acreditar piamente em suas promessas, porque aquilo que disse irá cumprir. Deus é luz, não existe contradição nele, treva nenhuma, de jeito nenhum, não existe nele. Como pode alguém então tentar manter uma persona, um personagem, não é isso? Você conhece alguém que é um personagem? Uma das maiores desgraças do mundo, que é ditado pela rede social. Vocês têm Instagram, vocês seguem influenciadores, eu conheço vocês. Eu tenho espiões em toda a rede social da igreja, e eu fico espionando todos vocês. E eu sei alguns de vocês, os influenciadores que vocês seguem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: essas pessoas não são reais, elas são personagens. Ninguém consegue ser um personagem 24 horas por dia. Essas pessoas não são de verdade. E isso tem entrado na igreja. A lógica da rede social, a lógica do Instagram tem entrado na igreja. As pessoas são personagens e se tornam escravas de seus próprios personagens, porque se tornarem pessoas reais, as pessoas vão embora. Eu já vi igrejas agirem assim o tempo todo, igrejas agem assim o tempo todo. É por isso que eu sempre digo para os meninos, os discípulos aqui que andam comigo, tomem cuidado com ministérios perfeitos demais, tomem cuidado com pastores muito arrumados o tempo todo. Tomem cuidado com pastores que parecem que são fabricados. Cuidado com mulheres de pastor vaidosas. Não é isso que eu digo para vocês? Cuidado com mulheres que se dizem mulheres de Deus, mas são vaidosas, são cheios de procedimentos estéticos. Tomem cuidado com isso.
Isso é incompatível com a modéstia que flui de um espírito. Agora, se você for falar isso dentro da igreja, as mulheres ficam zangadas com o pastor. Inclusive, eu vou já soltar aqui uma reflexão que eu tenho feito. Não é uma reflexão ofensiva, mas é uma reflexão muito real. Hoje em dia, muito se fala dos pecados dos homens, a falta de coragem dos homens, a falta de covardia, os vícios, né? Os vícios que os homens têm em lascívia, em outros tipos de vícios, mas pouco se fala dos pecados das mulheres, mulheres que não respeitam os maridos, mulheres que não se submetem aos seus maridos, que não respeitam a autoridade estabelecida por Deus, mulheres que são incapazes de ouvirem conselhos, ou então mulheres que são extremamente vaidosas e acabam arrastando a sua casa e a sua família para esse tipo de pecado. Tomem cuidado com isso, porque Deus é luz. Ele te vê sem maquiagem, Ele te vê sem filtro de Instagram, Ele sabe quem você é, e uma hora Ele vai te expor. Amém? Obrigado pelo amém. Deus vai nos expor. Deus sempre faz isso. Deus sempre faz isso. Você entende isso? Como alguém pode tentar esconder a sujeira? Então, vamos adereçar os pecados dos homens e das mulheres, das crianças e dos adolescentes, porque Deus é luz. Cuidado com pessoas fabricadas. Cuidado com pessoas que são personagens de si próprias e escravas de seus próprios personagens. Cuidado com pastores que são muito perfeitos, muito arrumados e muito alinhados. Cuidado com pessoas que não deixam você acessar o outro lado normal das suas próprias vidas. Pastores que são homens de Deus, são homens que você consegue acessá-lo, são homens que você consegue entrar na sua casa e viver a sua vida junto. Como pode alguém tentar então esconder a sujeira da sua alma diante de um Deus que é luz absoluta? O salmista já nos advertia sobre a futilidade de tentar se esconder de Deus. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Se eu disser, vamos ler juntos? Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não é isso? As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Não dá para brincar, como diz Ana Paula Valadão, de esconde-esconde com Deus. Não dá para brincar de esconde-esconde, não dá para fugir. Se eu vou até o mais alto monte, Ele está lá. Se eu vou até o abismo mais profundo, Deus está lá. Se eu quiser me esconder de Deus, as trevas e a luz são iguais para Deus. Vocês que estão andando com Deus, saibam disso. E abandonem, então, qualquer tentativa de se esconder de um Deus que é luz absoluta. Existe um psicanalista que ele é especialista em psicologia do comportamento, teorias do behaviorismo e essas coisas, e ele diz assim: manter o falso eu. Ele não está falando como um pastor e nem como um cristão. Ele está atestando uma condição que ele observa em várias pessoas. Você entende isso? Ele observa várias pessoas e ele percebe um padrão em pessoas que tentam viver um personagem. Manter o falso eu consome uma quantidade imensa de energia psíquica e tira a nossa vitalidade. E é por isso que as pessoas colapsam. É por isso que as pessoas têm burnout. O que é burnout? É quando você cansa de ser um personagem e você colapsa debaixo do peso de tentar ser alguém que Deus não te criou para ser. Em vez de você descansar em Deus e afirmar a sua identidade nele, você trabalha para ter a sua identidade afirmada por um personagem que você construiu. Esse é o problema. João então afirma: se dissermos que temos comunhão, mas andarmos em trevas. A palavra andarmos é peripateu no grego. Peripateu se refere a um estilo de vida. Nós andarmos em trevas quer dizer que nós temos um estilo de vida em pecado. Nós pecamos todos os dias e nos regozijamos e encontramos prazer e acalento nesse pecado.
Então, se nós vivemos, em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Se vivemos na prática habitual do pecado, mentimos e chamamos Deus de mentiroso. Se o seu caminhar, se a sua vida habitual é sombra, mas a sua boca é luz, você vai se quebrar internamente e não há como fugir dessa realidade. E quando isso se revelar ao mundo, quando o seu eu real, quando o seu eu cheio de defeitos se revelar ao mundo, vai ser muito feio. Sempre é. É por isso que temos escândalos como a Hillsong, mas eu poderia falar de outros. Eu poderia falar de outros escândalos e outros problemas que sempre acontecem. Quando o seu eu de verdade vem à tona, se você não reconhece que você precisa andar na luz, porque Deus é luz, então quando isso se revelar ao mundo, isso vai ser feio, e sempre é. Cuidado com quem você se relaciona, cuidado com quem você vai se casar, cuidado com quem você faz as suas alianças. Investigue a vida dessa pessoa, veja se ela tem vícios, veja se existe evidências do agir de Deus na vida dessa pessoa. Cuidado, porque às vezes você se aliancia com essa pessoa, você firma um contrato com essa pessoa, você vai além com essa pessoa, e quando você vai ver lá na frente, a feiura é exposta, o colapso acontece e é muito feio, muito feio. E quando isso acontece, eu e você entramos num colapso físico e mental. Você entende isso? O pecado oculto é um imposto alto que a sua mente paga em estresse e medo. A Bíblia diz que o ímpio foge quando ninguém o persegue. E a mesma coisa é para as pessoas que vivem em pecado. As pessoas que estão escondendo um pecado oculto, as pessoas que não têm a vida de Deus manifesta nelas, estão o tempo todo escondendo e contando mentiras para cobrir a última mentira. E elas estão o tempo todo debaixo de um grande estresse. E elas não conseguem se libertar. Sabe por quê? Vamos ler o Salmo 32, 3 juntos. No 3, 1, 2, 3. Enquanto eu mantive silêncio, os meus ossos envelheceram pelo meu gemido o dia inteiro. Enquanto eu não confessei, é isso que ele está dizendo. Enquanto eu não falei para Deus, enquanto eu não coloquei para fora, os meus ossos envelheceram. É um estresse que te envelhece, é um estresse que te destrói, leva embora a sua saúde. Eu conheço homens pecadores, muito pecadores, e esses homens vivem tomando remédio. Eles ganham dinheiro, mas nunca mantêm o dinheiro, porque como diz Provérbios, as amantes levam todo o dinheiro. E você dá os melhores anos da sua vida para as infiéis. É isso que o escritor, elas levam toda a sua energia, elas levam todo o seu dinheiro. Você não consegue manter nada, você não consegue prosperar. O tempo todo você está com mania de perseguição. As pessoas querem tirar meu dinheiro, querem me destruir, estão com inveja de mim. Não, é só você que não andou na luz. E você não anda na luz, e você não quer andar na luz, e você não se arrepende dos seus pecados, não se volta para Deus e nem pede que Ele tenha misericórdia. Vai ser feio, vai ser muito feio. A Bíblia é clara, o que encobre as suas transgressões. Vamos lá, juntos? 1, 2, 3. Já foi? Vamos lá, no 3. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aleluia. Você crê nisso? Quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Às vezes Deus vai trabalhar com um indivíduo que não quer confessar, ele faz pouco da graça de Deus, e Deus vai trabalhar nesse indivíduo e levá-lo por uma disciplina que muitas vezes quase o destruirá, mas Deus jamais destrói ninguém por meio da disciplina. Deus nos faz entender e Ele nos corrige. Você entende isso? Então, João vai identificar 3 níveis de hipocrisia ou de mentira. Primeiro, versículo 6, mentimos aos outros. Pessoas que não vivem na luz, pessoas que vivem uma vida dupla, pessoas que não confessam seus pecados, mentem aos outros. Eles estão sempre mentindo para encobrir a última mentira.
Além disso, eles enganam a si mesmos. Uma das principais formas que a pessoa se engana, ela diz assim: oh, Deus vai me entender. Eu pequei, mas Deus entende por que eu pequei. Ele vai me entender. Isso é um auto-engano. A pessoa está mentindo para si própria. Ela acredita na própria mentira. É aquilo que a gente chama, né? A pessoa, ela se perdeu no personagem. É quando ela acredita na própria mentira dela. A pessoa se perdeu no personagem, ela acredita na própria mentira dela. Políticos são assim. Inclusive esse ano tem eleição, né? Ixi, vai ter muito disso. Muito disso. O camarada vai se perder no próprio personagem. Se tem um povo que vai para o inferno, é político. A maioria deles, pelo menos. Se não se arrependerem. Vivem na prática deliberada da mentira. Enganam os outros, versículo 6. Enganam a si próprios. E finalmente, versículo 10, fazem de Deus um mentiroso. Quão solitário e amargo é o fardo de ser aplaudido por alguém que você não é, enquanto o seu eu verdadeiro peca, adoece e passa fome na escuridão. Ministérios abençoados como o de Jimmy Swaggart, ministérios abençoados como Caio Fábio de Oliveira, na época antes da sua queda, muitas pessoas eram abençoadas pelo Caio Fábio. Particularmente, uma das melhores pregações que eu já ouvi foi de Caio Fábio, chamada O Silêncio de Absalão. O silêncio, incrível, retórica, homilética, tudo muito bom. Mas mentiu aos outros, especialmente a sua esposa, que foi o gatilho da sua derrocada. Mentiu a si próprio, dizendo e ressignificando a Bíblia com besteiras como Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, tipo, ninguém leva isso a sério. E por último, faz de Deus um mentiroso, porque diz que Deus o aceita no seu pecado. Deus não aceita ninguém no seu pecado. Deus tem paciência, mas Deus não tolera. Tolerância é uma virtude cristã, irmãos? Sim ou não? Tolerância é uma virtude cristã? Você consegue me dizer uma unidade literária da Bíblia que advoga a favor da tolerância? Deus é tolerante? Deus é paciente, não é isso? Tolerância não é um conceito bíblico, tá bom? Vou repetir. Tolerância não é um conceito bíblico. Tolerância é um conceito sociológico, cultural. Deus é paciente e espera que você se arrependa, mas um dia a paciência dele acabará. Não é isso? Deus é paciente, porque quer que todos cheguem ao conhecimento. Mas Deus não é tolerante. Na sua casa você toleraria um pecado? Na sua casa você toleraria a prática recorrente de um pecado? Por que Deus teria que fazer isso, sendo que Ele não pode negar a sua própria natureza? Lembre-se, vamos ler juntos agora, juntos, vamos lá. No 3. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Sabedoria de Deus para a tua vida. Deus não visita a igreja que finge estar saudável. Deus não visita igrejas hypadas. Qual é a última igreja de São Luís do Maranhão? Deve ter, com certeza tem. Deus não visita essas igrejas. Deus não visita igrejas que fingem estar saudáveis. Deus tem 2 endereços: o céu e o aflito e o abatido de espírito que tremem da sua palavra. Esses são os 2 endereços de Deus. Vocês lembram lá de Isaías? Habito num alto e sublime trono, mas também habito com aflito e abatido de espírito que treme da minha palavra. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Primeiro, pare de dar novos nomes ao pecado, ao seu pecado. Não é isso? Fofoca não é desabafo. Fofoca não é desabafo. Fofoca é fofoca. Cobiça não é ambição. Você querer ter a mulher do seu próximo,
as coisas do seu próximo, você querer ter algo que Deus não te chamou para ter, você querer ter responsabilidades que é do pastor, ou você tem inveja do pastor, ou da mulher do pastor, ou você querer a mulher do pastor, ou a mulher de qualquer outra pessoa, ou o homem de qualquer outra pessoa, ou as posses de qualquer outra pessoa, isso não é ambição, isso é cobiça. Ser uma pessoa rixosa, insuportável, não é ter a personalidade forte. É ter um pecado de ser rixoso e ser uma pessoa insuportável. E eu não tenho nada a ver com você. Desapareça da minha vida. Não é isso? Não justifique o seu pecado com outros nomes. Não rebatize os seus pecados. O seu pecado é o seu pecado. Pecado não se explica. Pecado se paga. E Cristo pagou por nós. Se você dá um novo nome ao seu pecado, você perde contato com a verdade. Perde. Segunda aplicação: jamais seja um personagem. Jamais. Abandone o esforço de querer ser uma pessoa invulnerável. Lembra que eu falei no início? Tome cuidado com pastores e líderes arrumadinhos demais. Tome cuidado com pastores e líderes santarrões. A internet é implacável com esse tipo de pessoa. Geralmente são onde estão escondidos os piores escândalos. Tome cuidado. Conheça o seu pastor. Eu sou pastor de vocês. Uma vez me falaram: o senhor é o pastor com menos cara de pastor que tem. E eu falei: graças a Deus. Mas minha primeira namorada foi com quem eu casei. Sou marido da mesma mulher há 3 anos e contando, não é isso? Eu posso dar meu celular agora para vocês podem vasculhar, posso dar meu direct. A minha vida é um livro aberto. Não tenho nada para esconder. Minha mulher pega meu telefone, ela olha minhas coisas. Não tenho nada. E como é gostoso viver livre. Como é bom viver livre. Vocês podem chegar na minha casa, não estou fazendo nada de errado. Que Deus me guarde, né? Não é isso? Que Deus guarde vocês, que Deus guarde a sua família, que Deus guarde o seu casamento, que Deus restaure o seu casamento, que Deus te guarde do adultério, da cobiça, que Deus te guarde da avareza e de todo o mal, em nome de Jesus. Agora, Deus dá a solução, não é isso? Qual é a solução que Deus dá, pastor? A confissão. Queridos, este sermão é um manifesto a favor da confissão. A arte perdida de confessar, a arte perdida do autoexame. Os crentes hoje em dia não se autoexaminam. Paulo dizia para Corinto: examina-te a ti próprio, para saberdes se ainda estais na fé. Autoexame, a disciplina perdida do autoexame. Você precisa se autoexaminar. Diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa se autoexaminar. Todos os dias. Vê se tem a foto aí do Vale da Visão. Vê se tem a foto aí do Vale da Visão. Tem não? Poxa, ninguém bota aí. É porque não pedi. Não precisa não. Eu falei disso semana passada. Eu comprei um livro das orações dos puritanos para me ajudar a orar. Porque a minha cabeça vai, se distrai, enfim. E tem uma seção de muitas orações, acho que é mais de 30 ou 40 orações, sobre autoexame. Só sobre autoexame. Você não vai pedir nada para Deus. Só se autoexaminar. Deus, eu ainda peco. Tem uma que eu orei anteontem, eu acho. Eu ainda peco. O meu pecado, ele é brilhante para mim. E a tua lei, ela é mofada. E nem tem tanto brilho assim. Isso é um problema do meu coração. Por favor, me perdoa. Tenha misericórdia de mim. Por favor, o bem que eu quero, eu não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Tenha misericórdia. Autoexame, confissão. Os crentes precisam confessar os seus pecados todos os dias. Às vezes mais de uma vez por dia. Vamos lá? Versículo 9. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus filhinhos, adoro quando João me chama de meu filhinho. Não é isso?
especialmente para mim, que meu pai já morreu, meu pai terreno morreu, mas aqui o João me chama de meu filhinho. Eu sou um filhinho, você é um filhinho, amém? Deus ama você como um filho amado, aleluia. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Para de pecar. Chega, não é isso? Chega, 2026, ninguém vai ver o favor de Deus sem abandonar esse pecado. Você não vai ver o favor de Deus se você não abandonar esse pecado. De Deus não se zomba. Não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai. Quem é? Quem é? Qual é o nome dele? Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é a propiciação, sacrifício que apazigua. Propiciação quer dizer isso, é um sacrifício que apazigua a ira, que apazigua ou que resolve um problema jurídico legal. Se você tiver um problema com a sua empresa, você vai ligar para quem? Para o pastor Rick, não é isso? Mas e se o seu problema for o pecado? Para quem que você vai ligar? Para Jesus Cristo, o justo, louvado seja o seu santo nome. Ele mesmo é a propiciação. Ele é o sacrifício que apazigua a ira. O sacrifício pelos nossos pecados que apazigua a ira. E não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados do mundo. Se existe algo que pode resumir essa mensagem, é confissão. Precisamos recuperar a arte perdida da confissão. E aqui está a resposta de João. João vai dar uma resposta. Pastor, a gente tem esse problema, temos uma vida dupla, temos uma vida de hipocrisia, queremos viver no personagem, nos perdemos no personagem e colapsamos. Como é que resolvemos isso? João vai dizer: a luz de Cristo é o que nos cura. Estar exposto à sua luz, estar debaixo do seu olhar. E João então nos apresenta uma verdade libertadora, sabedoria de Deus para a tua vida. Andar na luz não é sobre atingir a perfeição, é sobre ter a consciência de que você está radicalmente na presença de Deus. Os reformadores chamavam isso de corandeo. Corandeo, você está o tempo todo na presença de Deus. O tempo todo você está na presença de Deus. Pode voltar naquele versículo, Asaf, de Hebreus, para a gente ler junto mais uma vez. E não, certo? Vamos lá no 3. Espera aí, deixa eu achar aqui no meu esboço. Tá, vamos lá. No 3. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Isso é corandeo. Você está radicalmente, implacavelmente na presença de Deus. É isso. Isso é inescapável. Aleluia. Mas isso parece contraditório, mas não é. O único lugar seguro onde a sua sujeira pode ser vista e finalmente lavada é na presença de Cristo. Vocês lembram do milagre onde Jesus performou a pesca maravilhosa? Quantos lembram desse milagre? E Jesus então faz aquela pesca e Jesus chega para Pedro e ele diz: Pedro, o que tu fizeste a noite toda? Foi horrível, não é isso? Foi horrível, eu não consegui pescar nenhum peixinho sequer, vou morrer de fome, estou perdido e lascado. Foi isso que Pedro disse para Jesus. Estamos fazendo uma paráfrase aqui, não é isso? Ele diz assim: Jesus, eu passei a noite toda aqui, eu não estou aqui brincando, Jesus, eu sou Pedro, eu não trabalho, eu não pesco por hobby, eu pesco por profissão. E Pedro era judeu, né? E se tem uma coisa que judeu sabe fazer, é fazer dinheiro. The Jews.
E então Jesus disse para Pedro: Pedro, coloque a tua rede ali do outro lado. E se você já ouviu o que a Bíblia fala a respeito de Pedro, Pedro era uma pessoa calminha? Não, né? Ele era uma pessoa colérica, que respondia na lata. E aí Pedro passa a noite toda pescando no rio, no lago. E aí Jesus chega para ele e diz assim: Pedro, pesca do outro lado. Eu consigo ouvir Pedro falando para Jesus. Mas Pedro falou para Jesus: o senhor rabino, né? Eu sou o discípulo. Debaixo das tuas ordens lançarei a minha rede. E Pedro lança a rede. O que acontece? Todos os peixes do mar da Galileia entram na rede. Não é isso que acontece? Se eu fosse Pedro, eu vou dizer o que eu faria. Se eu fosse Pedro, eu dizia para Jesus: Jesus, está na hora de nós sermos sócios, partners. O senhor só precisa vir aqui uma vez por mês e me dizer onde eu devo jogar essa rede. Só isso, uma vez por mês. 50-50, 50% de lucro para o Senhor, 50% de lucro para mim. Não foi isso que Pedro falou. Você consegue acreditar no que Pedro falou para Jesus? O que Pedro falou para Jesus? Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. A santidade de Jesus sempre nos aterroriza. É por isso que nós não confessamos o nosso pecado. Nós falamos como Pedro: Jesus, é melhor ficar aqui na minha mediocridade e no meu pecado, se afasta de mim. E para a alegria eterna de Pedro, Jesus não aceitou a sugestão dele. Pelo contrário, Jesus falou para Pedro: não, Pedro, você vem até mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, eu vou te dar paz. Essa é uma das reações mais contraditórias que nós podemos ter enquanto seres humanos na presença do santo. Todas as vezes que nós estamos perto de uma pessoa santa de verdade, nós ficamos incomodados com a nossa falta de santidade, não é isso? Mas é exatamente isso que Jesus quer. Jesus fala para nós da mesma forma como ele diz para Pedro: Pedro, tu estás cansado. Léo, tu estás cansado. Rick, tu estás cansado. E a minha santidade não é para te aterrorizar, mas é para que você venha até mim, porque se você está cansado e sobrecarregado, eu vou te dar paz. Aleluia. É isso que ele faz. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra purificar é a palavra grega katarizei, e está no presente contínuo a flexão do verbo. Isso significa que quando João diz que Jesus é capaz de purificar de toda injustiça, significa que é um trabalho contínuo de Jesus em nossa vida, significando que Jesus nos lava continuamente com o seu sangue. É por isso que é impossível para um crente perder a sua salvação, porque o trabalho de Jesus para nos purificar é um trabalho contínuo. Se nós estamos nele, não vivemos na prática deliberada do pecado, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Logo, podemos confessar. Qual é o problema do sermão? O sermão está dividido em 2 pontos. Não sei se você prestou atenção. Primeiro, o nosso problema: somos 2 caras, hipócritas e personagens de nós próprios. Não é isso? Não é esse o problema? Não confessamos o nosso pecado, ainda queremos ter razão e botar boneco na igreja e botar boneco no pastor. Não, se não for do meu jeito, está tudo errado. Não, pastor, olha, ele me chamou de não sei o quê. Aponta o pecado do outro, mas quando é o outro, o cara é fofoqueiro, né? E vai dizer que o outro é fofoqueiro. Olha, fulano é tão fofoqueiro. Aí quando eu vou confrontar o irmão: mas tu é fofoqueiro também. Aí ele vai chegar assim: ah, pastor, mas comigo é diferente. O senhor não sabe pelo que eu passei. Sempre é isso. Sempre é isso. Sempre é isso. Hipócritas. Não é isso que Jesus diz? Hipócritas. Mas Jesus pode resolver isso para nós através da confissão. Se confessarmos os nossos pecados, esse versículo você tem que emoldurar ele e colocar em todo lugar da sua casa. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar, katerizei, purificar no presente contínuo, continuamente ele vai nos purificar de toda injustiça. Outra parte interessante desse versículo: Jesus é fiel e... é o quê? Jesus é fiel e... Irmãos, o que é o perdão de Deus? O perdão de Deus é Deus passando pano para o nosso pecado, é isso?
Deus passa pano para nós. O pecado tem que ser lidado, não é isso? De alguma forma a gente tem que lidar com o nosso pecado. Jesus não pode simplesmente varrer os nossos pecados para debaixo do tapete. O pecado precisa ser expiado. Você precisa lidar com o seu próprio pecado. Você não pode pensar que os seus problemas desaparecerão se você os ignorar. Eles permanecerão lá e vão lhe cobrar no futuro com juros. Ele é fiel e justo. O que isso significa? É uma passada de pano? O que é o perdão? É um favor que Deus nos dá? Queridos, o perdão é um ato jurídico baseado na obra consumada de Cristo. Essa é a definição bíblico-teológica do que é o perdão de Deus. É uma declaração jurídica. Lembra que Jesus fala lá em Gálatas, em Colossenses, melhor dizendo, e ele rasgou o escrito de dívida. Vocês lembram dessa passagem? Jesus rasgou o escrito de dívida que constava de ordenança e nos era prejudicial. O que é um escrito de dívida? É uma notificação, é um mandado, uma citação judicial. Ele está dizendo que existiam acusações contra nós. E quem que nos acusava? Satanás. E acusava com razão. Por quê? Porque éramos pecadores, somos pecadores. Mas Jesus, o que ele fez? Ele rasgou com o seu sangue, com o seu sacrifício. Logo, o perdão que Deus nos dá é um ato jurídico baseado na obra consumada de Cristo. Logo, quando eu e você nos tornamos seguidores de Cristo, nós recebemos um recibo de Deus dizendo que nós fomos perdoados. Por isso que Paulo diz: quem levantará acusação contra os eleitos de Deus? Obviamente que essa é uma pergunta retórica, cuja resposta é ninguém. Ninguém levantará acusação contra os eleitos de Deus. Por quê? Porque é Deus que justifica. Deus é que justifica. Irmãos, pensa numa coisa inútil. No início a gente falou, né? As nossas máscaras são inúteis, porque Deus sabe quem nós somos. Você concorda com isso? As máscaras que nós temos são inúteis. Não dá para fingir que a gente é o que a gente não é. Isso é inútil. Mas quer saber algo mais inútil ainda? Pense em algo inútil. Pois é, mais inútil do que isso que você pensou é o diabo querer te acusar. Aleluia. Quem levantará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. É Deus quem justifica. Não existe sentido. É inútil nós termos uma vida dupla. A vida manifesta é uma vida real, não uma vida hipócrita e debaixo ou atrás de máscaras. Quando Jesus expõe a nossa ferida, não é para nós sermos destruídos. É por isso que Deus vai expor todas as feridas e todos os escândalos e todos os pastores que vivem em vida dupla. E com a época da internet, Deus já começou a purificar a sua igreja. Por quê? Não é para nos destruir. Toda vez que um pastor cai em desgraça, cai em adultério, nunca é Deus querendo destruir essa pessoa. É Deus querendo restaurá-la e salvá-la dela própria. É Deus freando ela para que ela não se destrua. E isso acontece com todos nós. Deus prefere acabar com as nossas muletas. Nossa reputação, Deus tira. Nosso dinheiro, Deus tira. Por quê? Porque o dinheiro agora, a gente está comprando pecados mais caros. Deus vai lá e tira. Não é isso? Cuidado. Cuidado com os prazeres. Cuidado com os holofotes. Cuidado. Deus vai lá e tira. Deus não está nos destruindo quando Ele nos expõe, Ele está nos purificando. Por quê? Porque temos um advogado, Paracletos, não é isso? Paracletos. Pastor, o que é o Paracletos? É o ajudador. Ele é o auxiliador, Ele é o advogado. O meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusar. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas para os pecados de todo mundo.
Nenhum de nós vai experimentar as bênçãos de Deus sem estar limpo diante dele. Você queria uma palavra profética para 2026? Essa é a palavra profética. Nenhum de nós experimentará bênçãos de Deus sem estar limpo diante dele. Deus não abençoa personagens. Deus não unge caricaturas. Deus abençoa e unge seres humanos reais. Elias foi um homem sujeito a todas as nossas tentações. Mesmo assim, um homem real, com depressão, com desânimo, com todos os problemas que uma pessoa real pode ter. Ele orava para que a chuva não caísse, e por 3 anos não caiu. E depois orava, sendo um homem normal, uma pessoa comum, não uma caricatura ou um personagem, e mais uma vez a chuva caía. É esse tipo de pessoa que Deus usa, é esse tipo de pessoa que Deus abençoa, é esse o tipo de pessoa que Deus concede a sua graça. Igrejas fecham, famílias se esfacelam, homens e mulheres se perdem para sempre quando não são expostos à luz daquele com quem temos de lidar. Volta lá, Asaf, nas fotos do início. Pode passar? Passe. Brian Houston. Qual é a única esperança que ele tem? Qual é a única esperança que esse homem tem? Confessar, não é isso? Confessar, se arrepender. Pode passar. Não, bota outra foto do Carl Lentz. Qual a esperança que Carl Lentz tem? O dinheiro dele pode salvá-lo? A influência que ele tem pode salvá-lo? Pode reerguê-lo? Pode restaurar o seu casamento? Qual é a única... Algum de nós quer ser essas pessoas? Não é isso? Vamos lá para... Então, pastor, para esse ponto 2, qual é a aplicação para a minha vida? Pratique a higiene da exposição. Trate a confissão como um hábito de higiene diária. É o lavar os pés. Todos os dias, lave os seus pés. Todos os dias confesse o seu pecado a Deus. Deus, eu te confesso o meu pecado de pensamentos impuros. Deus, eu te confesso a minha reclamação, a gente chama isso de descontentamento. Eu não tenho contentamento com as coisas que o Senhor me dá. Deus, eu confesso ao Senhor a minha avareza. Deus, eu confesso ao Senhor que sou iracundo, que não respeito meu marido. Deus, eu confesso ao Senhor que trato minha esposa com aspereza. Deus, eu confesso ao Senhor minha cobiça, eu quero a mulher do próximo, o marido dela. Queria as coisas que eles têm. Confesso ao Senhor, tem misericórdia de mim. Trate a sua confissão como higiene diária de exposição. Além disso, não tente te limpar antes de vir. A luz é o lugar onde a limpeza acontece. Primeiro traga, exponha, e depois Deus vai te restaurar. Ninguém vai receber bênçãos sem se expor primeiro. A luz não é um destino de quem está limpo já. Vir sujo é a única forma de sair limpo. E por último, não confunda justiça com misericórdia. Pare de implorar por um perdão que Jesus já quitou legalmente. Justificados, pois, mediante a fé. Já aconteceu. Temos paz com Deus, acesso à sua presença. Então, se tudo isso já é garantido para você, resta a você todos os dias fazer um exercício de autoexame, fazer uma higiene pessoal de confissão. Confesse todos os dias, confesse, confesse, confesse. Por que terapia é tão cara
e tão popular nos dias de hoje? Porque é um princípio bíblico, irmãos. Só que o terapeuta não pode te perdoar. O problema das pessoas que vão na terapia é culpa. Se não 100%, 99% das vezes, essas pessoas não precisam de um terapeuta, elas precisam de um sacerdote, elas precisam de um pastor. Você já parou para pensar nisso? Essas pessoas precisam de ajuda para lidar com a própria culpa delas. Agora, antes de avançarmos, eu já estou terminando. Vamos ser brutalmente honestos. Eu vou fazer 3 perguntas para vocês. Pode botar a foto dos escândalos aí? Alguém de vocês quer ser igual a eles? Vocês querem ter uma mega igreja e várias sujeiras por baixo? Alguém quer isso? Você quer ter sucesso a qualquer custo? Você quer vender a sua mãe, o seu chamado, o seu ministério por um prato de lentilhas? Alguém de vocês quer ser igual a essas pessoas? Você admite e entende que qualquer coisa da tua vida que esteja encoberta vai esmagar não só a tua alegria, mas todo o resto? Teu casamento vai esfacelar se você não confessar? Se você não se arrepender? A hipocrisia vai quebrar tudo isso, ela corrói. Enquanto mantive os meus pecados encobertos, os meus ossos apodreceram. Olha o que diz o salmista, olha o que diz a palavra, olha o alerta de Deus para nós. Você reconhece isso? Você acredita que a palavra de Deus é a verdade? Sim. Não é isso? Sim. Outra pergunta. Agora olhe para Deus, olhe para o caráter de Deus. Se a Bíblia diz que Ele é luz absoluta e que nele não há treva alguma, de jeito nenhum, faz sentido para você tentar esconder algo dele? E você entende que essa estratégia é inútil e perigosa? Você entende isso? Você entende que não dá para brincar de esconde-esconde com Deus? Você entende que não dá para se esconder de um Deus que é pura luz? Se você está no mais alto monte, Ele lá está. Se você está no mais baixo abismo, lá Ele está também. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Você entende isso? Você entende que é inútil? Você entende que jamais irá prosperar enquanto não confessar? Você entende isso? E por último, e se eu te dissesse que existe um lugar seguro, garantido pelo sangue e pela justiça de um advogado fiel, onde você pode ser totalmente conhecido nos seus piores dias, nos seus piores pecados, com todas as suas falhas, e ainda assim ser plenamente aceito, amado e purificado? Você teria alguma coisa contra trocar os teus fardos pela paz de Deus e pela justiça de Cristo? Alguém aqui teria alguma coisa contra isso? Você tem algum argumento para ir contra isso? Se você entende que você não quer ser um escândalo, você não quer ser um personagem e nem um hipócrita, você concordou junto comigo. Se você entende que Deus é luz absoluta e que se você não vai prosperar se não confessar, e se você entende que você trocaria tudo isso, trocaria os teus fardos pela paz de Cristo, então o que te resta? Te resta render-se, não é isso? Resta você confessar, resta você se entregar a Ele. Qual é o nome dele? Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Jesus foi exposto. Jesus não era duas caras. Ele bancou o que ele acreditava até o fim, tanto que foi condenado à morte, crucificado debaixo de uma acusação falsa de blasfêmia. Ele mantinha o que dizia. Ele não era duas caras, ele não era um hipócrita, ele não vivia por trás de máscaras. Jesus morreu, então, esmagado pela vergonha, nu. Jesus morreu nu, naquele madeiro, para que eu e você hoje pudéssemos ser vestidos pela sua justiça e andarmos sem ter mais vergonha. Porque você foi perdoado. Você não tem mais que ficar com vergonha do seu pecado, você foi perdoado. E não há acusação que possa prosperar contra os
escolhidos de Deus. Jesus foi exposto pela hipocrisia alheia. Os fariseus eram hipócritas e acusaram ele falsamente. Então ele morreu por causa da hipocrisia dos outros, para que eu e você hoje pudéssemos viver livres da hipocrisia de uma vida dupla, absolutamente estúpida. Jesus se tornou réu culpado perante a justiça, para que eu e você tivéssemos um advogado fiel. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos aqui? No 3. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Vamos ler de novo? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Crentes, hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Que deveres, pastor? Primeiro, abandonem a estúpida hipocrisia. Parem de esconder pecados debaixo de nomes bonitos. Dê ao seu pecado aquilo que ele é. Se confessarmos esses pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Além disso, vivam e morram na luz. A luz é o lugar onde as pessoas morrem e ressuscitam. Tanto a vida como a morte, a vida para Cristo e a morte para os pecados, são encontrados somente na luz de Deus. Quando Deus nos expõe, quando Deus estamos debaixo da sua luz e Deus mostra quem nós realmente somos, é aí que somos purificados. Então, viva e morra na luz. Morra para o pecado na luz. Viva para o Espírito e para a vida de Deus na luz. Cristo pede que nós andemos na luz e andemos como Ele andou. Tenha uma vida limpa. Tenha uma vida sóbria. Esse é um dos primeiros efeitos. Um bêbado, quando se converte, ele fica sóbrio. Beleza, ele pode até lutar ali. Eu tenho várias histórias de pessoas. O próprio Veloso aqui, que é do nosso conselho, eram beberrões, dissolutos. E quando Deus os transforma, eles se tornam sóbrios, limpos, na luz, morrem para o pecado e vivem para Deus na luz. Não tentem se limpar antes de vir. A luz é onde a limpeza acontece. E por último, confiem no advogado. Amém? Confiem no advogado. Parem de implorar por um perdão que Jesus já quitou. Jesus já pagou. Você tem que confessar. Confesse todo dia. Tenha um apontamento com Deus todo dia. Deus, eu te confesso, estou aqui mais uma vez. Tem misericórdia de mim. Pelos méritos do teu filho, eu confesso ao Senhor. Me limpa, me levanta, me empodera, me dá o poder do teu Espírito para eu viver uma vida que te agrada. Em nome de Jesus, amém. E descansem na justiça dele e não na sua performance. Sabe por que as pessoas querem performance? Sabe por que tem escândalos? Sabe por que as pessoas querem ser duas caras? Sabe por que as pessoas querem ter um personagem? Sabe por que elas querem ser o que elas não são? É porque elas não descansam na justiça dele. Se você está ancorado na justiça divina, na justiça de Cristo, no que Cristo fez, as pessoas te derrubam com comentários. Mas se você está ancorado na justiça de Cristo, podem te chamar de feio, de baixo, de burro. Não importa, você está ancorado nele. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção de Deus, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença de sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé, dizendo amém, amém e amém.